melancólico, por isso que ele era bem objetivo. Chegou um menino para ele e disse: posso enterrar o meu pai? E Jesus, para alguns, foi duro. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Posso dar tchau para minha mãe, abraçar o meu pai, matar um gado e assar para minha família, para fazer a despedida? Não. Aquele que não é digno de mim, aquele que ama mais a sua família e não me amar, não é digno de mim. Venha. E eles iriam, muitos iriam. Mas todos eles sabiam que iam enfrentar grandes lutas, pois servir a Deus naquela época era estar de frente com a morte. Era não saber se amanhã você estaria na sua casa, tomando café com seus filhos, ou estaria preso, passando a madrugada, aprisionado, tomando chicote nas costas. Você não sabia se à noite você estaria jantando com a sua esposa, com a sua família, ou se você estaria morto, devido ao Evangelho de Jesus Cristo. Servir a Cristo não era tão fácil como hoje. Tinha que ser cristão mesmo. Tinha que ser crente mesmo para estar ali, do lado do Senhor. Amém, igreja? Amém, amém, meus irmãos? Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele aceitou a Cristo e passou por uma grande humilhação. Por quê? Outra hora, ele perseguia a igreja de Jesus. Chegou a participar da morte de Estevão. Estevão morreu porque estava servindo a Deus. Foi apedrejado diante do povo, diante das pessoas. Uma das mortes cruéis, terrível, era o apedrejamento. Era aos poucos que se morriam. Era tomando golpes de pedras na cabeça, nas costas, nos braços, nas mãos, nos pés, no rosto. E aos poucos você ia morrendo. A pessoa ia morrendo. Estevão foi morreu. A igreja se assustou. Alguns ficaram com medo. E a igreja se espalhou. E a igreja começou a divulgar o Evangelho do Senhor em todo lugar. E ali havia perseguição também. E alguns iam morrendo. E iam morrendo. Pedro, chegou a hora de Pedro morrer também. E Pedro pediu para que o crucificasse de ponta cabeça. Pois ele não era digno de morrer como Jesus morreu. E a morte de ponta cabeça foi cruel. Foi terrível a morte de Pedro. Alguns outros discípulos foram arrancados a cabeça deles. Alguns outros sofreram terrivelmente, queimados com óleo. E a igreja se espalhando e a morte vindo atrás dos cristãos. Porque a morte só queria matar cristão. O inimigo estava furioso somente com os cristãos. Ele não queria saber mais do homem pecador. Deixou um pouco de lado o homem pecador. Porque ele é dele mesmo. Ele estava atrás dos cristãos. Agora o meu alvo é os cristãos. Agora eu quero matar cristão. Agora eu vou saciar minha fome com o cristão. E veio para cima dos cristãos. Chegou mensagem nas igrejas da Ásia Menor. Toma cuidado. Alguns serão presos, alguns serão mortos. Mas sejam fiéis. Porque é preciso acontecer isso. Para que a igreja de Jesus venha se tornar uma potência na terra. E haja salvação no meio dos homens. E muitos estavam dispostos a morrer em favor de Cristo Jesus. Ninguém estava lutando nesse algo material, ninguém queria saber nada de material, todos estavam apenas um objetivo: temos que fazer a obra do Senhor, porque futuramente vai aparecer novos pastores, vai aparecer obreiros, vai aparecer homens salvos por Cristo Jesus, e eu tenho que morrer pela igreja do Senhor, e eu tenho que padecer pela igreja de Cristo Jesus. Se esse é o preço de servir a Deus, é a minha morte, então eu vou morrer servindo a Deus. Esse era o preço da igreja primitiva. Esses são os primeiros cristãos que pagaram com a vida em servir a Deus, que lutaram em favor da igreja do Senhor. Depois foi passando anos e anos, veio muitas coisas sobre a igreja, veio muitas coisas sobre a terra,
se levantou uma igreja poderosa sobre a terra, que dizia que era a igreja primitiva, mas não é a igreja primitiva, era uma igreja apóstata, era uma igreja cruel, era uma igreja que não vivia mais na verdade, era uma igreja que deu as costas para o Senhor, e deu as costas à palavra de Deus, e veio com perseguição terrível, com cruzadas, veio com inquisições, veio matando mais cristãos que serviam a Deus, e um homem chamado João Mur, que era um pregador da palavra de Deus, que pregava o Evangelho do Senhor, que se levantou contra essa poderosa igreja, ele foi queimado, meu irmão, foi queimado vivo, amarraram ele, botaram fogo nele, e diz a palavra, e diz historiadores, melhor dizendo, que João Mur, quando ele estava morrendo queimado, cantava louvores a Deus e saltava salmos, e os irmãos que estavam ali, que também futuramente iriam morrer, levantavam a mão dando glória a Deus e dizendo: Senhor, se eu precisar morrer pela tua igreja, eu vou morrer como este homem, louvando e glorificando o seu nome. Aleluia! Mas a igreja de Jesus hoje parece que perdeu as suas forças, porque o mundo tem agora outras estratégias, Satanás tem outras estratégias, o demônio agora vem com a igreja de lutas diferentes, de formas diferentes, e muitos irmãos estão perdendo a força, estão perdendo as suas forças, estão sendo minando, já não consegue mais louvar a Deus, já não consegue mais servir a Deus, já não consegue mais, trabalhar em favor do Deus Altíssimo, estão cansados, estão abatidos, estão desanimados, mas o Senhor, meu irmão, nessa palavra, nessa noite, quer dizer para você, quer dar um toque para você: não tenha medo, é só ter fé, é só acreditar que eu vou te estabelecer, que eu vou te levantar, e eu tenho poder para fazer você mais uma vez forte e vitorioso em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele não tem, aleluia, prazer nenhum em olhar para a sua igreja e ver um irmão desanimado, e ver um irmão que não crê mais no seu milagre, que não crê mais na sua palavra. A Bíblia diz, nós sabemos muito bem, que muitos homens se levantariam como falsos profetas, como falsos pastores, muitos homens se levantariam, de vez estar do lado da palavra de Deus, estaria contra a palavra de Deus. E quantos hoje nós sabemos teólogos racionais, que não acreditam mais em milagre, acreditam naquilo que ele está vendo, naquilo que ele pode tocar, naquilo que ele pode levantar, naquilo que os seus olhos veem, naquilo que os seus olhos contemplam, não acredita mais em milagre de Deus, não acredita mais em glória de Deus, mas a palavra do Senhor fala que tem homens e mulheres de Deus que, se acreditar, verá a glória do Senhor. Aleluia! Jesus disse para Maria e para Marta, quando aquele homem estava morto, quando aquele homem estava 4 dias de morto, ele disse: olha, se crer, verás a glória de Deus. E ainda continua hoje essa regra. Se eu acreditar, se você acreditar, se nós acreditarmos no milagre do Senhor, no poder de Deus, nós veremos os milagres de Deus. Amém. Mas não pode ter uma teologia racional e acreditar só aquilo que vê, aquilo que toca. Não. Tem que acreditar fielmente no Senhor. Eu creio no meu Deus. Eu creio que Ele faz milagre. Eu creio que Ele me cura. Eu creio que Ele repete a situação. Pois Ele é Deus. Pois Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele é Deus. Os discípulos carregaram no seu corpo as marcas de Jesus. Quando o apóstolo ele disse, quando mandou essa carta para a igreja de Gálatas, ele disse para a igreja de Gálatas: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Nós temos que carregar as marcas de Jesus também, como o apóstolo Paulo carregou. A marca que o apóstolo Paulo carregava eram as costas cheias de cicatrizes. No seu pulso, uma picada de uma serpente, de uma víbora, que o seu veneno era terrível e ninguém poderia ser curado ou ser tratado por esse veneno. Mas nada aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo carregava sobre a sua vida, sobre o seu corpo, as marcas de Cristo. Os discípulos carregaram em seu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho que carregar sobre o meu corpo as marcas de Cristo também.
As más